estou igual o bispo. Coloca primeiro o 20, versículo 14. 20, versículo 14. E diz assim: então Abimeleque trouxe ovelhas, bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. Agora vamos para o 21, versículo 14. Não, 21, 27. Então, agora, primeiro foi Abimeleque, né? Que deu um monte de coisa para Abraão. Agora o que a gente vê? A gente vê o contrário. Olha só. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. E na minha Bíblia está uma aliança. Eu quero que também você coloque Lucas, capítulo 12, versículo 18. Nós vemos que, então, no capítulo anterior, nós vemos Abimeleque dando várias coisas para Abraão. Aqui nós estamos falando de oferta. Nós estamos falando do momento em que nós vamos depositar diante de Deus o nosso melhor, o nosso agradecimento a Jesus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E nós vemos que esta é a dinâmica do reino de Deus. A dinâmica é: eu sou abençoado, eu abençoo o meu próximo. Eu sou abençoado, eu abençoo a minha igreja. Eu sou abençoado, eu abençoo a minha casa. Esta é a dinâmica. Eu recebo e eu compartilho. Queridos, essa tem que ser a alegria do nosso coração. Não adianta nós acumularmos coisas para nós e só nós ficarmos alegres, e quem está ao nosso lado está passando maior perrengue, está passando maior dificuldade, ou a igreja está passando por uma situação de dificuldade, e a gente fica assim: ah, não, é meu, vou guardar para o dia de amanhã. Então vamos ver o que acontece com quem pensa dessa forma. Lucas 12, 18 diz assim: então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Então nós vemos, eu quero que você bote também Provérbios 11, 25. 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vê outra tradução, Grazi. A alma generosa, é esse aqui que eu gosto, olha só. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Esta é a lei do reino dos céus, é a lei de Deus, é a lei, é a dinâmica do reino dos céus, que está aqui na terra através da igreja. Quando nós somos abençoados, nós abençoamos o nosso próximo. A Bíblia diz que quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ou não faz o que a Bíblia diz, fazer ao próximo que gostaria que fizesse a si mesmo, não pode amar a Deus. Então, que não vê, né? Vê o irmão, mas não vê Deus, e diz que ama a Deus, mas não ama o irmão. Então, essa não é a dinâmica do reino. A dinâmica do reino é regar e receber também, ser regado. Isso é o que nós lemos na palavra. Por isso eu quero orar pela sua vida, para que nós possamos manter essa porta aberta, para que nós possamos ter uma vida abundante dentro da igreja. Nós temos muitos projetos, né? Ontem mesmo ele estava, porque a gente passa pela internet o nosso culto, e aquele pedestal ali, ele está precisando de um novo pedestal, porque está caindo. Então, tem várias coisas que a gente precisa arrumar na igreja.
as salinhas lá embaixo das crianças, os escritórios lá em cima até hoje estão sem fazer. Então, a gente tem vários sonhos para realizar, para dar mais comodidade para o povo de Deus e para a obra dar também a sua continuidade, né? Mas para isso precisa do quê? De finanças. E por isso que eu quero orar pelas tuas finanças, para que tu possas semear na casa do Senhor. E finança não é uma troca com Deus. Não é dizer, Deus, eu te dou 100, mas tu me dá 1000, hein? Senão não quero nem saber mais de dar. Não. Finança é oferta e dízimo, é um coração agradecido. Senhor, eu vou te dar porque eu sei que tu tens dado à minha vida muito mais. Amém? Então feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus nós nos colocamos à tua disposição, te pedindo que tu venhas com teu poder, a tua graça sobre as nossas vidas, fazendo uma obra tremenda no nosso coração, para que nós possamos enxergar além daquilo que os nossos olhos veem. Enxergar as tuas promessas, sabendo que tu repreendes o devorador e que tu derramas sobre nós bênçãos sem medida. Vem, provedor, vem, Jeová Jiré, vem aquele que supre as nossas necessidades em glória, em Cristo Jesus. Nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Você vai colocar com alegria, amém? A sua oferta diante do altar do Pai, porque você faz parte dessa obra. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Diga isso para o Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. De tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, no lugar onde tem a presença do Senhor, que Ele apareça,
que nós possamos diminuir a cada dia, porque toda glória, toda honra é para o Senhor Jesus. Aleluia. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Para o Senhor, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. no Santo dos Santos, No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. aleluia. Tua presença é o meu prazer, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse em Gênesis 21. Nós vamos continuar o nosso estudo. Você pode sentar-se. Nós vamos continuar o nosso estudo. Nós vimos que Abraão, ele esperou a promessa se cumprir, só que teve um deslize no meio do caminho. Muitas vezes nós deslizamos no meio do caminho, muitas vezes nós erramos. Claro que os nossos erros, Deus perdoa, mas muitas vezes tem consequências. E foi justamente o que aconteceu com Abraão. Ele, ouvindo a esposa, ele teve um filho com a escrava, com Agar. E por causa disso, esse menino era o centro das atenções. Já imaginou? O cara está esperando há anos e anos e anos por um bebê dentro de casa.
Quem tem criança dentro de casa? Aqui. Ou quem já teve? Pode levantar a mão também, já tive. Então, você sabe a alegria que é, né? Dá um trabalho pra caramba. Mas assim, é uma alegria. É uma coisa linda. A criança traz aquele sorriso, aquele amor, aquele aconchego para dentro do lar. Realmente é uma alegria. E o menino já estava com 15 anos. E nós vamos ver agora o que vai acontecer. Nós vemos que no final do capítulo 20, Deus cumpre a sua promessa. Querido, eu vim dizer para você que a promessa pode demorar, mas ela acontece. Amém? Eu sempre digo, pode vir de burrinho que demora, meu Deus, vai burrinho, né? E o burrinho está demorando. Mas pode vir de supersônico, vem rapidamente, né? Então a nossa promessa, se Deus prometeu, é porque Ele vai cumprir. Então, diz assim, Deus vai cumprir a minha promessa. Foi meio devagar e meio fraco. Já imaginou se disso aí depender de Deus mandar a promessa rapidamente? Então vamos dar uma nova chance, vai lá. Tem gente que não lembra mais a frase. Deus vai cumprir a minha promessa. Vai lá, de novo, última chance. Deus vai cumprir a minha promessa. Glória a Deus, vai lá. Amém. Deus vai cumprir, eu creio, eu acredito, né? Que vai acontecer. E aconteceu. Veio uma criança para Sara e para Abraão. Meu Deus, uma mulher que já tinha parado de menstruar há muito tempo. Dentro dela estava tudo seco. Já não tinha mais nada. E Deus fez o grande milagre. E aconteceu, tiveram Isaac. Muitas vezes, no meio da caminhada, eles desacreditaram. O bispo tem pregado isso aqui no domingo. Tem dito que muitas vezes nós lutamos contra aquilo que a realidade dos nossos olhos enxergam e aquilo que nós esperamos que aconteça. E muitas vezes nós nos punimos pelo fato de um deslize de não ter acreditado tanto. E ficamos, eu não sou merecedor. Quantas vezes eu não consigo acreditar. Quantas vezes eu fico em dúvida se vai rolar ou não vai. Meu irmão, minha irmã querida, você veio à casa do Senhor, não para ser acusado pelo momento em que você não acreditou, mas para ser levantado pelo poder da palavra de Deus. Amém? No Novo Testamento, em momento algum, fala que Sara e Abraão duvidaram. Em momento algum, no Novo Testamento só fala que eles venceram pela fé. No Antigo Testamento conta tudo. Conta os momentos que Sara, imagina se dentro de mim vai nascer alguma coisa. Ele, Senhor, eu estou muito velho. Todo mundo reclamando. Mas eles acreditaram no final e aconteceu. Então, você veio à casa do Senhor para ser cheio de fé. Começar a acreditar que a tua promessa vai se realizar em nome de Jesus. Amém? Só que nasceu Isaac. E nasceu no meio desse lar que já estava todo legalzinho, todo mundo curtindo a presença de um filho. Então vamos ver o que rolou. Eu quero Gênesis 21, 9 em diante. Diz assim: Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, e estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo,
pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho, ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem aos meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade que te tratei. Respondeu Abraão: eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: o que significam essas 7 ovelhas que separaste das demais? E ele respondeu: aceita essas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque ficou comandante de suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira, tem outra tradução que diz um bosque, em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Até aqui. Queridos, nós vemos que Agar, gente, Agar significa fuga. A própria palavra já dizia o que significava a vida dela, o que lhe aconteceria, como ela teria que viver. E Agar vivia fugindo. Nós já vimos no capítulo, no 19, no 18, nós já vimos que ela também tinha fugido para o deserto, mas voltou para a casa de Abraão. Mas dessa vez, o próprio Deus diz para Abraão ouvir a voz da sua esposa. E nós vemos que em Gálatas 4, coloca Gálatas 4, versículo 24. Nós vamos ver o que o Novo Testamento diz a respeito de Agar e também de Ismael, que é o seu filho, e também fala do filho da promessa, Isaque. 4:24. Diz assim: isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Sinai veio a lei. Agora bota o 26. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Meu irmão, você é filho da promessa como Isaque.
Amém? Você não é filho, como a Agar teve um Ismael da lei. Você é filho da promessa. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Você é filho da livre, amém? Aleluia! Amém, você é filho da livre. E é dessa forma, querido, que nós vemos que o nascimento de Isaac trouxe marcas para Ismael. Nós vemos que agora, ele já com mais ou menos 15 anos, ele não era mais o principal motivo de atenção na casa. Chegou um bebê. Queridos, por isso que quando você está grávida e tem um filho menor, você tem que ter sabedoria que vem do alto. Você não pode permitir que o grandinho se sinta abandonado. E eu vou contar a minha experiência trágica. Eu tinha quase 9 anos quando meu irmão nasceu. E quando eu vi aquela criança, achei ele horrível. Já começa por aí, né? Meu Deus, gente, ele é lindo hoje, tá? Ele é lindo, meu irmão é lindo. Você achou? Mas eu olhei aquela criança, me deu uma raiva dele, uma raiva. Por quê? Porque eu era o centro das atenções. Minhas irmãs vinham de fora, traziam presente para mim. Minhas irmãs me bajulavam, meus irmãos me amavam, né? Era aquela princesinha. De repente eu virei a gata borralheira, ninguém me dava bola. Daí, o que eu fiz? Peguei meu irmão do berço e joguei ele com toda a força no berço. Não era no chão, pelo menos eu fui boazinha, né? Joguei com toda a força no berço. Ele abriu um berreiro, minha mãe veio. Não sei o que aconteceu, não sei. Ou seja, nós temos que saber lidar com esse tipo de situação. Situação de abandono, situação de desprezo. Muitas vezes os homens querem nos desprezar, mas, querido, se você tem o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, você nunca vai se sentir sozinho, nunca mais. Olha, a Bíblia diz, nunca mais será chamada de abandonada, nunca mais. Amém? Diz assim, eu não fui abandonado, porque o Senhor me resgatou. Amém? Isso é a verdade para a tua vida, para o teu coração, para o teu dia a dia. Só que, aquela criança, aquele menino já com 15 anos, agiu de uma forma totalmente errada. Ele começou a rir do outro menino, começou, a Bíblia diz, usar de escárnio, começou a olhar para ele e debochar da cara dele. E a mãe, gente, mãe vira leoa. Só quero dizer para você, a própria mãe pode falar os defeitos do filho, mas se vê alguém falando, dá vontade de avançar pelo pescoço. Só quero avisar isso. Mas é assim, a gente não gosta que comece a rir do nosso filho, comece a tirar uma onda do nosso filho. Ele pode estar totalmente errado. A gente vai lá, repreende, fala, tu errasse, tu fizesse isso, tu fizesse aquilo. Mas a gente, não é assim? E aquela mãe começou a ver que aquela criança estava simplesmente debochando da cara de Isaac. A Bíblia, no original, diz rindo com escárnio. Então, Isaac, a palavra Isaac se chama sorriso, significa sorriso. Então, a diferença do sorriso de Ismael para o sorriso de Isaac é o sorriso da lei, de escárnio, de dizer, você não vai conseguir, você não vai ser nada, você não vai herdar a promessa. Enquanto que a graça vem e nos faz sorrir, dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu sei em quem eu tenho crido, não importa que eu errei no meu passado, o Senhor cobriu os meus pecados de ontem e de hoje. E quando o bispo disse que é o de amanhã, gente, quem é que peca amanhã? Se eu pequei amanhã é porque é hoje já, né?
Então, todos os meus pecados foram levados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só que eu sou filho da promessa. Filho da promessa não é abandonado. Deus, ele vai te pegar, ele vai dizer assim, olha, errasse, mas ele não vai te abandonar. Ele vai dizer, vem meu filho, você pisou na bola, mas eu vou te abraçar. Qual é o pai que o filho errando vai lá e bota ele na prisão? Não, o pai quer. Se ele tiver que ir para a prisão por causa da lei humana, tudo bem, ele vai. Mas o pai quer proteger o seu filho. E assim é Deus com você. Deus quer te abraçar, não importa o que você tenha feito. O que importa é que hoje você está aqui na casa dele, querendo o abraço, como o filho pródigo, voltar aos braços do pai. Amém? E nós vemos o que aconteceu depois. Aquele ciúme, que é uma coisa que nós temos que tratar muito dentro de casa, para não mostrar que nós gostamos mais de um do que do outro, porque amor de pai e de mãe tem que ser a mesma coisa. Às vezes você se identifica mais com um ou com outro, mas não é porque identifica que você vai dar mais atenção para um do que outro, porque isso causa na criança, ou no adulto, ou na pessoa, um trauma tremendo. Então vamos aprender a lidar com o amor no nosso coração. Amém, querido? Dentro dessa situação, nós vemos que aquele ciúme, ele trouxe uma confusão para o seio da família. Nós vemos agora o quê? Olha só. Versículo. Deus viu Sara, que o filho de Agar, e disse a Abraão, ponha fora essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. E apareceu essa palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta escrava farei uma nação, porque é tua descendência. Então, por causa de Abraão, Ismael também seria abençoado. Por causa de Jesus, eu e você somos abençoados pelo nosso Deus. Amém? E no versículo 14, continua dizendo, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Querido, Deus falou com Abraão, ele não ficou dormindo até tarde e dizendo, olha, quando der eu faço isso aí que Deus está me mandando. Não, ele de madrugada se levantou. Então é tempo de nós corrermos atrás daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. É tempo de nós fazermos, cumprirmos as promessas que o Senhor colocou na nossa vida, dizendo, olha, faz isso, é para você fazer. Então não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Não deixa para pedir perdão amanhã. Se é hoje que você pode pedir, não deixa para abraçar amanhã. Querido, amanhã pode ser tarde. Não porque vai morrer ou está rogando praga, não é nada disso. É porque pode ser tarde. Porque amanhã pode ser que o coração do outro se fechou. Então é tempo de nós praticarmos o amor de Deus hoje. Amém? Diz assim, eu vou fazer a palavra se cumprir na minha vida hoje. Amém? E o que Abraão fez? Gente, olha a dor no coração daquele pai. Conviveu com aquele menino até 15 anos. E de repente, ele tem que dar um tchau. Baby, vai embora, vai com a tua mãe, porque Deus está me mandando fazer isso. Então nós vemos aqui Abraão obedecendo a Deus. Mas eu imagino o conflito entre o ouvir e a realidade dos seus olhos e os seus sentimentos. Muitas vezes nós entramos nesse conflito. Deus manda, ó, vai lá, sei lá, te consagra, faz isso, faz aquilo. E você fica naquele conflito, mas será? Será que eu faço? Será que eu vou? Então, ouve a voz do Senhor, na madrugada já te levanta e corre para o abraço, corre para aquilo que o Senhor te chamou para realizar. Nós vemos o quê? Ele tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba.
Agar foge para o deserto, vai para o deserto, desprezada, sem esperança. Hoje você pode ter entrado aqui da mesma forma, vivendo um deserto na tua vida, vivendo a angústia do dia mau, vivendo um problema que aos teus olhos não tem solução. Eu posso imaginar aquela mãe levando aquele cantil d'água pesado, levando o pão, os dois andando errante pelo deserto. Até então eu tinha um lar, eu tinha um homem, eu tinha uma mulher que eu era serva, eu tinha um aconchego, eu tinha o carinho. Agora eu não tenho mais nada. Eu estou andando por esse deserto, humilhada, desprezada. Quantas vezes eu e você nos sentimos dessa forma? Nos sentimos abandonados até por Deus. E ainda ficamos, Deus, e daí? Queridos, uma hora a água acaba. Uma hora o pão acaba. E eu posso imaginar o coração daquela mãe. Você que é mãe, você que é pai, sabe o que é isso? Quando você está sem dinheiro para levar o pão para comer de tarde, está sem comida para dar para o filho no outro dia, você sabe que aquela comida foi a última. E nós vemos Agar nessa situação. Essa situação não é só você quem vive, não. Muitos vivem. Mas Deus sempre dá o escape. E eu vim profetizar sobre a tua vida. O escape do Senhor. Ele vai dar para você aquilo que os teus olhos ainda não viram, mas que o teu coração deseja. Eu quero profetizar isso no teu coração. Tome posse, meu irmão. Porque não dá para ficar no deserto e ainda sofrer as consequências do deserto. O deserto deixa o nosso coração frio, gelado, solitário. E nós vemos que acabou tudo aquilo que ela tinha levado. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Colocou o menino lá no canto e saiu. A Bíblia diz, eu acho tão interessante, diz que é uma... Como é que diz o outro versículo? Vai indo ali, Grazi, diz foi sentar-se enfrentando a distância como a de um tiro de arco. E o meu diz um tiro de flecha. O que ele virou depois? Um arqueiro, um flecheiro. E nós vemos que ela deixou o filho lá e disse, não, meus olhos não podem ver isso. Eu não posso ficar vendo meu filho morrer. Vou sair daqui, não dá. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Quem sabe, hoje, você entrou aqui, fitando os teus olhos somente no cantil vazio. Quem sabe você entrou aqui olhando só as migalhas de pão, que é a única coisa que está restando para você olhar. Muitos estão assim, olhando só para aquilo que falta e esquecendo de todo o cuidado do Senhor. Querido, o Senhor tem cuidado de ti. Não desanime, não deixe o temor do deserto tomar conta de você. Permita que o Senhor te mostre o que tem adiante. Muitas vezes você não enxerga o poço,
porque os teus olhos estão fechados olhando para o cantil. Quantas vezes você olha para o cantil somente e não olha para o Senhor e não clama a Deus? Queridos, aquela mulher estava desesperada, mas Deus ouviu o choro do seu filho. Deus vai ouvir o teu choro. Deus vai ouvir o teu pranto. Deus vai ouvir o teu clamor. Tu vais clamar e o Senhor vai te ouvir. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: meu irmão, não desanime, porque o Senhor vai te ouvir. Aleluia. Aleluia. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Hello, não está vendo? O senhor mesmo que mandou eu vir para esse deserto aqui? Deus quer ouvir o teu coração. Deus pergunta para você o que está acontecendo, para que você se abra com Ele, querido, para você colocar para fora a tua dor, o teu desconforto, a tua angústia. Isso significa oração, conversar com Deus, botar para fora os sentimentos. Sabe o que significa a palavra Ismael? Significa quem Deus ouve. Não foi Agar que Deus ouviu, foi Ismael, seu filho, chorando. Se você tem que chorar, chore na presença de Deus. Amém? Chega de ficar chorando e resmungando para os outros. Lá vem o chorão. Lá vem aquele reclamão. Teu apelido já está recla. De tanto que reclama. Vive reclamando, vive contando o mesmo problema. Sabe como é que você tem que ser conhecido? Aquele que chora na presença do Senhor. E que sai de lá campeão. Que sai de lá lançando as suas flechas. Que sai de lá como vencedor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Amém? Você crê que você é mais do que vencedor? Olha o que o salmista diz, Salmo 138. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. O que Jeremias diz? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E olha o que Deus mandou fazer. Ergue-te, levanta o menino. Gente, não dá mais para ficar prostrado. É tempo de se erguer. É tempo de se levantar. Toma o menino pela mão e vai, que eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas as quais ainda não conheces. É o que o Senhor quer falar para você nesta noite. Chega de ficar prostrado diante do cantil vazio. Deus vai te mostrar um poço cheio d'água. Amém? Olha o que aconteceu. E era Deus com o menino. Não, passei do versículo 18. Bota o 19, Grazi. 21, 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. É noite de você enxergar a fonte. Amém? Quem é que é a água viva? É Jesus. Foi até lá. Gente, a fonte estava ali do lado dela e ela não tinha enxergado. Quantas vezes a solução está do teu lado, mas tu não enxergas? Porque tu estás com o olho no cantil vazio. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Você não vai só saciar a sua sede, você vai saciar a sede da tua família, da tua casa, dos teus amigos e quem estiver ao teu redor. Porque é promessa do Pai. Aleluia, bata palmas ao Senhor. Glória a Deus. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto,
e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Parã significa região das cavernas. Sempre haverá um lugar seguro para você no meio do deserto. No meio do teu deserto, haverá um lugar seguro para você. Haverá sempre uma caverna, haverá sempre o esconderijo do Altíssimo, haverá sempre as asas do Todo-Poderoso sobre a sua vida, sobre os teus planos, sobre aquilo que você precisa que aconteça na sua vida. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Gente, antes, Abraão morria de medo de Abimeleque. A Bíblia diz que ele teve tanto medo que ele combinou com a esposa de dizer que ela era sua irmã e não a sua esposa. Só que agora a vida dele mudou. Querido, você pode estar passando por um deserto, um perrengue daqueles, mas Deus vai mostrar que Ele é contigo. Tanto é que agora mudou a situação. Olha, o deserto é o mesmo, as tribulações eram as mesmas, mas agora as pessoas já estavam reconhecendo quem era Deus na vida de Abraão. Olha, ele reconheceu naquela ocasião que o pai disse a Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Será que é isso que as pessoas dizem quando você está caminhando? Lá está aquele, Deus é com ele, em tudo que ele faz, tudo que ele bota a mão, tudo que ele faz, o Senhor é com ele. Ele pode passar pelo deserto, mas ele passa em vitória. Precisa ver a cara dele quando ele sai, ele dá glória a Deus, ele não fica só para ele, ele diz que a glória é do Senhor. Meu irmão, o Senhor disse: no mundo tereis aflições. Não é uma afliçãozinha, não. Aflições, no plural ainda. Mas o que ele diz também? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele chama eu e você de vencedores. Ele diz: tem de bom ânimo, essa é o cara. Tira essa cara de tristeza e te anima. Te anima de uma vez. Chega dessa porcaria de achar que não dá certo. Essa coisa de achar que tudo dá errado. Não, chega disso. Começa a sorrir porque a tua vitória está chegando. Começa a sorrir porque o teu Isaac está vindo. Aleluia. Começa a sorrir porque a promessa vai se realizar. Amém? A gente vê que... O que acontece aqui? Agora, pois, então, Abimeleque chegou assim: vamos fazer uma aliança? Quero fazer uma aliança contigo, eu sei que Deus é contigo. As pessoas só querem fazer aliança com quem é bem sucedido. E quem está com Deus pode passar pelo deserto, mas é bem sucedido. Eles estavam no deserto, mas tinha uma diferença. Abraão era bem sucedido. E é isso que vai acontecer com você também. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Olha só, vou passar bem rápido. E o que diz ali? Pois Abraão, porém, onde é que está? Grazi continua ali. Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque tinham tomado à força. Continua. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disso hoje. Não falasse nada. Meu irmão, quantas confusões que dão na nossa vida, aqueles transtornos enormes por falta de diálogo. Por falta da gente falar o que está sentindo.
Por falta de a gente dizer o que é que aconteceu. Quantas confusões que dão na nossa vida. A gente precisa dialogar. Você precisa estar do lado da pessoa e ter liberdade para falar. Só que tudo que você falar, fale debaixo da palavra amor. Você pode dizer as coisas mais duras de ouvir. Mas se você fala com amor, a pessoa vai receber no coração, não com mágoa nem com tristeza, mas vai receber também com amor. Amém? Então, o diálogo é fundamental nos nossos relacionamentos. E o que aconteceu então? Abraão trouxe ovelhas e bois, Deus, Abimeleque, os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas, 7, número da perfeição, número de Deus, vai lá. Pelo que Abimeleque lhe perguntou, o que significam essas 7 ovelhas que separaste das demais? E ele respondeu, aceita essas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Poço significa Espírito Santo, porque, eu achei tão interessante isso. Eu sempre via água, poço, como Jesus, né? Daí, eu fui para um versículo que diz assim, deixa eu achar, João 7, versículo 37 diz assim, ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então nós vemos o quê? Nós vemos a presença da Trindade aqui com Abraão. Nós vemos 7 Deus. Nós vemos as cordeiras, o cordeiro que é Jesus, gente. Hello! Só porque cordeira não é Jesus? Os cordeiros eram Jesus. E nós vemos o poço e a água que significam então o Espírito Santo de Deus. A Trindade já estava com Abraão. A Trindade já estava presente. E a Trindade quer estar presente na minha vida e na tua vida. E para finalizar, volta para o versículo para a gente terminar ali. Volta. Gênesis 21. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Continua. Tempo. Passado, é porque quis mostrar que era um longo tempo. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão a... Não é isso. Não, eu quero antes. Quero 21 ainda. Vou ler no meu, então. Assim fizeram uma aliança. Eu quero 32. Não, 32, bota. Botou. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante de suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira. Na outra versão diz um bosque. Gente, plantar um bosque, demora, né? Demora. Então foi a única vez que nós vemos Abraão parado numa terra durante bastante tempo. O que isso significa? As lutas vêm, mas o descanso vem também. E o teu descanso está vindo, amém? Descanso não é morte, tá? Hello. Eu estou dizendo descanso. Abraão aqui ainda vai viver bastante tempo. E nós vamos continuar na semana que vem para saber o que aconteceu com o nosso irmão Abraão. Então nós temos provação, mas também temos descanso do Senhor.